Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Nessa aula de português, aula de número 9 nossa, vamos falar sobre semântica e sobre ambiguidade. Então são dois conteúdos aí, primeira parte sobre semântica, segunda sobre ambiguidade. E por que isso? Porque são conteúdos que se relacionam, tá bom? Muitas vezes a ambiguidade, ela acontece por causa de um uso de palavras ali que são homônimas ou que são polissêmicas, tá bom? Então, tudo que eu falar aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a responder algumas questões da sua prova, como também a te ajudar a escrever melhor a sua redação, evitando repetir palavras, tá bom? Quer ver? Eu vou mostrar como isso se aplica no seu dia a dia, né? Tanto na hora de escrever, como na hora de resolver uma questão. Primeira coisa, vamos partir de alguns conceitos aqui para depois falar na prática, né? A sinonímia, você sabe, palavras sinônimas são aquelas que têm o mesmo significado. Mas eu chamo atenção aqui para contextos específicos. Sinônimos têm o mesmo significado em contextos específicos. Então, cuidado. Você está ali escrevendo um texto, escrevendo uma redação, e estou repetindo muito essa palavra aqui, eu vou procurar um sinônimo. Aí você acha um sinônimo, bota na internet um sinônimo e achei um sinônimo aqui. Coloquei. E às vezes, para aquele contexto, aquele sinônimo não vai ser interessante. Ele não vai ser eficaz. Então, chama atenção para essa parte. São palavras que têm o mesmo significado? Sim, mas em alguns contextos. Por exemplo, eu posso falar cheguei à minha casa em paz, ou eu posso falar cheguei ao meu lar em paz. Tanto faz. Nos dois casos, a palavra destacada ali dá a ideia de um lugar onde a pessoa mora. Então, eu posso trocar um pelo outro sem nenhum problema. Esse contexto foi favorável para o uso dos sinônimos. Assim como eu posso ter os jovens gritaram por ajuda e os jovens clamaram por ajuda. Sem problema nenhum. Nesse contexto, eu posso trocar um pelo outro. Gritar e clamar, nessas duas frases, tem a ideia de um som elevado, né? Falar alto, falar em alto som, em alta voz. Então, perfeito, sem problema. Qual é a questão? Lembra dos contextos específicos? Eu posso dizer, comprei uma casa. Mas eu não posso dizer, comprei um lar próprio. Percebe a diferença? A gente diz que não existem sinônimos perfeitos porque tudo depende do contexto. Não existe um sinônimo perfeito que eu possa pegar uma palavra, sempre tirar e colocar outra. Não faz sentido isso existir. Para que ter duas palavras que servem exatamente para a mesma coisa? Então elas têm funções diferentes. Casa é uma habitação de caráter físico, né? É algo mais concreto. Lar é algo mais afetivo, mais sentimental. É algo que não dá para comprar. Então a frase comprei uma casa própria, ok. Assim como cheguei à minha casa. Cheguei ao meu lar, show de bola. Agora, comprei um lar próprio, comprei um lar. Eu comprei um lar. Pô, não dá, não rola, né? Porque é uma habitação de caráter mais afetivo. Percebeu a diferença aí? É uma diferença sutil. Mas nesse contexto, eu não posso trocar casa por lar. Silêncio, não grite. Você entende? Silêncio, não grite. Show de bola. O grito aqui, ele é um som em alta voz, né? É um som elevado. Show. Agora, se eu falo silêncio, não clame, fica um negócio estranho. Porque lá nos exemplos anteriores, nós trocamos gritar por clamar. Eles gritaram por ajuda, eles clamaram por ajuda, show. Mas nesse contexto específico, não dá. Porque se eu falo silêncio, não clame, é estranho, porque clamor é uma ideia de grito de suplício. Então eu não posso falar silêncio, não peça suplício, não peça ajuda, não dê um grito de suplício. Não dá. Nesse contexto aqui, claro, eu estou jogando a frase, né? Eu posso estar aqui por silêncio, não grito. Agora, em um contexto em que as pessoas foram sequestradas, um cara faz barulho gritando por socorro, não, silêncio, não clame por... Aí dá. Então percebe o contexto específico? Eu só posso dizer que as palavras são sinônimas, ou melhor, eu só posso trocar uma pela outra em contextos específicos. Isso não significa que casa e lar não são sinônimos. Eles são sinônimos. Só que nesse contexto específico eu não posso trocar uma pela outra. Elas não funcionam nesse contexto como sinônimos, assim como gritar e clamar, embora nas frases anteriores isso fosse possível. Então cuidado com essa coisa de trocar uma palavra
pela outra, tá bom? Olha um exemplo aqui de um trechinho pequeno de uma redação do Enem, em que o uso de sinônimos foi importante para evitar a repetição. Porque esse é o grande uso do sinônimo que você tem que reconhecer e saber, né? Aqui ele fala sobre a formação voltada para o aluno e aqui ele diz o contato do estudante. Então, aluno e estudante, ele poderia repetir aluno nas duas. Teria o mesmo sentido, mas ficaria repetitivo, perderia ponto de coesão. Então ele trocou aluno por estudante, tá bem? Os antônimos são palavras de sentidos opostos. São muito usados em antítese, em paradoxo, em recursos mais expressivos, né? Como, por exemplo, esse poema aqui de Gregório de Matos. E na alegria sinta-se a tristeza, começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Como é típico do barroco aqui, de Gregório de Matos, essas palavras opostas, elas marcam mesmo, por meio dos antônimos, essa incerteza, né, essa dualidade, que é a própria do barroco, né? Alegria e tristeza, firmeza, algo que é firme, inconstância, algo que não é firme. Perceberam? São exemplos de antônimos. A paronímia, uso de palavras parônimas, parecidas, tá? Parônimo, parecido. O comprimento da cortina de 3 metros, o comprimento deles foi alvo de atenção. Comprimento e comprimento são palavras parecidas de sentidos diferentes, tá? Eu só chamo a atenção aqui para você ter cuidado na hora de escrever algumas dessas palavras, né? Coloquei aqui como exemplo 3 pares, né? Que eu acho que são palavras mais complicadas, que podem aparecer com alguma recorrência na sua redação, e você não sabe como escreve. Discriminar com I e com E. Existe. Só que o descriminar com E, que as pessoas acham que não existe, mas existe, é o descriminalizar, né? Tirar o crime. E discriminar, aí sim, é segregar. A discriminação, com I mesmo. Iminente, algo imediato, tá? E eminente, algo superior, elevado, né? A eminência, algo pomposo. Ratificar é confirmar e retificar é corrigir, tá? Cuidado, são palavras parecidas, mas alguns têm sentidos bem diferentes. Algumas dessas palavras têm sentidos bem diferentes, então cuidado, tá bom? A homonímia são usos de palavras, depende do homônimo, né? Mas são parecidas na grafia e ou na pronúncia. Aí depende do homônimo. Nós temos homônimos homófonos, homo, mesmo, fono, som. Então, mesma pronúncia. Ainda que a grafia seja diferente. Essa palavra leva acento? Qual é o nosso acento no cinema? Acento e acento. A escrita é diferente, beleza. Mas o som é exatamente igual. Acento, se eu só falar assim, acento, você não sabe se é com C ou com 2 S. Eu tenho que te contextualizar porque o som é o mesmo. Isso é um exemplo de homônimos homófonos. Homônimos homógrafos, homo igual grafo, escrita, mesma escrita, ainda que o som seja diferente, tá? Pegue essa colher para tomar sopa, temos que plantar agora para colher no futuro. Colher e colher, o som é ligeiramente diferente. Colher aberto, colher fechado. Mas eu escrevo igual, então são homônimos homógrafos. E os homônimos perfeitos, exatamente igual, tanto na grafia como na pronúncia. Então são palavras que é só o contexto que vai dizer pra gente. Eu posso falar, espere ali no canto, e o canto, o canto da sereia, né? O canto da sereia o hipnotizou. Então o canto, né, de uma parte da esquina, de algum lugar, entre 2 paredes, e o canto, o ato de cantar. São palavras que se falam da mesma maneira, se escrevem da mesma maneira, e por isso são homônimos. E também existe a polissemia, tá? Mas antes de falar da polissemia, eu preciso voltar aqui a um pouquinho nos homônimos. Porque olha só, quando eu falo em canto e canto, vou pegar esse exemplo aqui do homônimo perfeito. São 2 palavras completamente diferentes, que não tem nenhuma relação entre elas. É uma mera coincidência. Coincidentemente, canto, de junção de 2 paredes, e canto, o ato de cantar, se escreve e se fala da mesma maneira. É coincidência.
Que relação existe entre o ato de cantar e estar no canto? Nenhuma. É igual manga, fruta e manga de camisa. É uma coincidência. Coincidentemente, duas palavras na língua se escrevem e se falam da mesma maneira. Coincidência. Tá? Não tem uma relação, não tem uma lógica. Não adianta você achar uma lógica, não tem. Tá? Então, esses são casos de homônimos, né? E homônimos perfeitos. A polissemia parece com isso, mas existe uma relação entre eles. E aqui que você tem que ter cuidado. Polissemia, poli, mais de um, semia, sentido. Uma palavra tem mais de um sentido. Então existe uma relação entre elas. Quando eu digo assim, sua letra é ilegível e a letra dessa música é linda, nós temos na palavra letra um exemplo de polissemia. Ah, mas é igual canto e canto. Não, não é. Porque canto, junção de duas paredes, e canto, ato de cantar, não tem lógica, relação nenhuma. Agora, sua letra é ilegível. A letra. E a letra da música, existe uma relação. Porque a letra ela foi escrita, né? Então, há letras que compõem palavras que desenvolvem, né? Que cria ali a música. A letra da música são, na verdade, letras que formam palavras que formam a música. Então, existe uma lógica, existe uma relação de sentido. Então, por isso, eu chamo de polissemia e não de homonímia, tá bom? Olha esse outro exemplo aqui. A pressão atmosférica. As nuvens estão se formando. E ela fala, sim, eu estou me formando. E você, quando se forma, né? Vocês vão ouvir muito isso aí na vida de vocês. Aqui o verbo formar também no sentido polissêmico. Porque as nuvens se formar, as nuvens se formarem e um aluno se formar na faculdade são coisas diferentes, tá? Mas existe um sentido. As nuvens estão se formando, quer dizer, elas estão ganhando corpo e estão se constituindo. O que é um aluno se formar na faculdade? Ele recebeu o aprendizado e todo, e eu me formei, adquiri ali o conhecimento, tenho meu diploma. São coisas diferentes? São. Mas existe uma relação de sentido entre eles, entre o que é se formar. Existe uma lógica. Então, isso é uma polissemia, que é totalmente diferente de manga, ou de canto, ou de mangueira, né? A mangueira de borracha, ou a mangueira fruta, né? É árvore. Percebe a diferença? Aí não tem nenhuma relação de sentido. Hiperonímia e hiponímia são outros recursos que você pode utilizar também na sua redação. Hiper, muito, hipo, menos. Tá bom? Então, hiperônimos são palavras com sentido maior, global, total. Hipônimos são palavras mais restritas, que pertencem a um grupo. Por exemplo, veículo é um hiperônimo de carro, moto, bicicleta, ônibus. Tudo isso aqui são hipônimos de veículo. Então você, ao escrever sua redação, você pode trocar uma palavra por outra, sendo sinônimos, sim. Mas você pode usar também hipônimos e hiperônimos. Uma redação sobre mobilidade urbana. Você pode falar em veículo, depois você pode falar em carros. Ah, veículo e carro são sinônimos? Não, não são sinônimos. Porque ônibus também é veículo e não é carro. Porque a relação aqui não é de sinonímia, é de hiperonímia e hiponímia. Veículo é algo mais abrangente, que engloba dentro desse guarda-chuva, né? O carro, a moto, o ônibus, o trem, a bicicleta, tá? Que são esses meios de transporte aí. Assim como pode acontecer com a palavra animal, é um hiperônimo. Mamífero e ave são hipônimos, porque mamífero e ave estão dentro do grupo de animal. Mas isso não é muito bem estanque assim. Ah, mamífero e ave são hipônimos. Não, eles são hipônimos de animal. Mas dentro de mamífero existe gato, existe baleia. Dentro de ave existe coruja, existe pato. Então, gato, baleia, coruja e pato são hipônimos de mamífero e de ave. Mas mamífero e ave são hiperônimos desses caras aqui. Mas mamífero e ave são hipônimos de animal e animal é hiperônimo. Eu também poderia dizer que animal é hiperônimo de gato, baleia, coruja e pato, sem problema. E esses são hipônimos, de animal. Então, hipônimo é tudo aquilo que é maior. Animal é maior que mamífero e ave. Animal é hipônimo, mamífero é hiperônimo, mamífero e ave são hipônimos. Mamífero e ave são maiores que gato, baleia, coruja e pato. Mamífero e ave são hiperônimos de gato, baleia, coruja e pato.
enquanto gato, baleia, coruja e pato são hipônimos de mamífero e de ave, porque são menores. É um grupo dentro desses conceitos maiores. Tá bom? Então, mais um exemplo agora de como isso é usado em redação. Eu não vou ler o trecho todo não, mas aqui ó, são trechos também de uma redação do Enem. Ele fala, no Brasil, apesar da Constituição Federal de 88, em seu artigo, garantir acesso, e ele fala em garantir acesso, ele usa o verbo garantir. Mais abaixo, ele fala que isso é assegurado pela Constituição. Ele poderia falar que é garantido, ou ele poderia falar que ela está assegurando o acesso. Então ele usou sinônimos aqui, tudo bem, ali é garantir e aqui é assegurado, mas você entende que são verbos diferentes, mas que têm o mesmo sentido? Ele poderia falar garantir e garantido, assegurar e assegurado, mas não fez. Ele usou sinônimos, como ele fez aqui em municípios e cidades. Ele usou sinônimos para evitar repetição de palavras. Lá no começo ele fala em Brasil. Brasil. Aqui ele fala em país. Que país é esse? É o Brasil. São sinônimos? Não. País não é sinônimo de Brasil. Mas dentro do grupo país, existem vários. Existe Brasil, existe Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Espanha, Escócia. Então, Brasil é um hipônimo e país é um hiperônimo. Então, tá vendo como é que ele usou hipônimo e hiperônimo aqui para não repetir palavra? Não é só o uso de sinônimo, mas hipônimos e hiperônimos também são úteis para isso. E eu finalizo a primeira parte da aula com uma questão do Enem do ano 2012. Rede social aqui em casa é outra coisa. Mais uma vez, como é típico também de questões do Enem que envolvem uma imagem, uma tirinha, você tem que levar em conta a imagem também, além do aspecto verbal, né? Uma rede de deitar, né, de dormir, cheia de gente ali que é compartilhada pela galera. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Ó, linguagem verbal e não verbal, isso é fundamental. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a quê? Que recurso é usado na frase proferida? Qual é a frase proferida? Rede social aqui em casa é outra coisa. Essa é a frase que é proferida. Olha o balão de fala aqui. É a frase que é proferida. Recorre a quê? A polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. B. Ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Homonímia para opor a partir do advérbio de lugar o espaço da população pobre e o espaço da população rica, né? O advérbio aqui. D. Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Esse é o tipo de questão que te pede duas coisas, que você identifique o recurso e a sua justificativa. Porque não existe nenhuma antonímia, embora exista a comparação da rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Existe a comparação, mas não existe antonímia. Isso é o que não existe. Então, se você parar para pensar, rede social aqui em casa é outra coisa. Existe a ideia de rede social. Quando você pensa em rede social, o que é? De cara, Facebook, Instagram, né? Twitter, é uma rede de compartilhamento de dados, de fotos, de vídeos, de textos, entre a galera ali que faz parte, né? Rede social, rede, ligação de pessoas, né? Assim como uma rede de pesca. É uma rede que tem vários pontos ligados. Uma rede de vôlei, uma rede de futebol. Rede e rede como internet é polissêmico. Porque a internet é a rede. O que é isso? Os computadores estão interconectados. Como uma rede está interconectada. Como uma rede de descanso, tem vários elementos conectados ali, fazendo aquela rede para que a pessoa possa deitar. Então a palavra rede é polissêmica. Então a expressão rede social, ela pode significar uma rede de computadores, né, em que as pessoas compartilham fotos, textos e tudo mais, né, como Facebook, Instagram, Twitter. Mas pela imagem, você entende que a rede social é uma rede de descanso que é compartilhada pelos membros da família e por isso é uma rede social, né? Porque a sociedade, né, eles socializam, né,
ali na rede, né? Fica todo mundo misturado ali. Então, existe a comparação da rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Na verdade, por meio de uma polissemia, porque a expressão rede social acaba tendo mais de um sentido naquela imagem, né? Naquela tirinha. Então, a resposta é polissemia. Beleza? Ok? Fechamos então aqui a primeira parte da aula. Vamos para a segunda, que é sobre ambiguidade. O que é ambiguidade? Grosso modo, a gente pode dizer que é o duplo sentido, né? Na verdade, não é um duplo, mas quando a gente tem mais de um sentido para um enunciado. Então, a definição aqui do Matoso Câmara para ambiguidade é a circunstância de uma comunicação linguística se prestar a mais de uma interpretação. Ou seja, é a duplicidade, ou até mais do que isso, né? Sentidos duplos, triplos, que ocorre quando o enunciado pode ser entendido de mais de uma maneira. Isso é algo que prejudica a clareza do texto, já que nesses casos o leitor não é capaz de saber qual sentido o autor quis atribuir. Então, quando eu uso uma frase que é ambígua, isso atrapalha a compreensão do texto. Em um texto formal, um texto sério, como uma redação do Enem, você tem que evitar a ambiguidade. E uma piada, beleza, né? Por exemplo, diga assim, cheguei pro gerente do banco e falei, meu Deus, para que tanto dinheiro? E ele respondeu, não é da sua conta, né? Entendeu aí a piadinha infame, né? Não é da sua conta. Para a piada, isso vale a pena você usar em ambiguidade, né? Não é da sua conta, tipo, não te interessa, ou não é da sua conta corrente, ou da sua conta poupança que você tem aqui no banco. Então, a ambiguidade serve para isso, mas não para textos sérios, porque aqui a graça, mesmo o humor, ele é gerado pelo duplo sentido da expressão não é da sua conta. E existem alguns tipos de ambiguidade. A divisão que eu separei aqui é uma divisão mais enxuta para aquilo que é mais interessante para a gente, mais útil, pensando no vestibular e na redação. A ambiguidade lexical é quando há mais de um significado para uma palavra. Então, a mesma palavra assume mais de um significado. Quando isso acontece? Com homônimos, com polissemia, que são palavras que têm sentidos diferentes, e aí você coloca aquilo numa frase e fala, caramba, qual o sentido é para essa palavra aqui? Eu não estou entendendo, ficou uma frase ambígua. Quando eu digo, o porco se diverte sujando a pata na lama, você pensa, calma aí, quando ele fala pata, ele está falando que é a parte do corpo dele, a pata, né? Ou ele está falando de pata, o animal, né? Ele está sujando o que na lama? Não dá para entender só por meio dessa frase. Não dá para você entender só por meio dessa frase. Você até pode achar que ele está querendo dizer uma coisa, mas você não tem certeza, tá? Só por essa frase. Então, é uma frase ambígua porque a palavra pata, ela tem mais de um sentido. São homônimos, né? A pata é um animal e a pata parte do corpo. É parte do corpo do porco, né? Que foi? Nada. Nada. E aí vai lá a baleia, o tubarão, sei lá, e come o pinguinzinho. E quando ele fala nada, o que é? Não, nada. Nada também tem dois sentidos, né? Mais uma vez, homonímia. Nada, imperativo do verbo nadar, ou nada, pronome indefinido. Não, coisa nenhuma, nada. Então, o humor é estabelecido também por meio de uma ambiguidade a partir de homônimos, né? Não trocamos roupas íntimas. O cara, porcona, não troca roupa íntima, mas uma frase ambígua. Agora, por meio da polissemia do verbo trocar, que pode ser trocar de você me dá isso aqui, eu te dou isso aqui, né? Uma troca, né? Uma equivalência, né? Trocar roupa numa loja, ganhei um presente, vou trocar. E trocar também tem o sentido de eu estava vestindo uma coisa, eu tirei e eu vesti de novo. Então, eu troquei. Eu estava com um relógio, tirei e botei outro, troquei. Eu sou o único envolvido nesse processo. Então, a ideia da frase, não trocamos roupas íntimas, se você comprou uma roupa íntima, eu não vou trocar aqui. Mas a criança entendeu que ela não trocava sua própria roupa íntima, né? O pessoal da loja não trocava, e por isso ele a chama de porcona, né? Por causa disso, mais uma ambiguidade. A ambiguidade estrutural é quando na frase há uma má colocação dos termos. Acho que essa é a mais possível de acontecer quando você está escrevendo um texto, né? Está escrevendo ali, às vezes foi direto na onda ali e acabou não ficando atento. Aqui é uma questão também de atenção.
Li a greve da notícia na faculdade. Você percebe dois sentidos aí? Li a notícia da greve na faculdade. Da greve na faculdade. Calma aí. Eu estava na faculdade e li a notícia de uma greve qualquer, que aconteceu no banco, aconteceu em qualquer lugar. Pode ser. E eu li a notícia da greve quando eu estava na faculdade. Pode ser. Ou será que eu estava em qualquer lugar, mas li a notícia de uma greve que ocorreu na faculdade? Dois sentidos. Ambiguidade, por causa da má colocação da expressão greve na faculdade. Aí você pode desfazer a ambiguidade aqui de diferentes formas. Ou você fala que na faculdade eu li a notícia da greve. Ou quando eu estava na faculdade eu li a notícia da greve. Né? Poderia ser. Ou então li a notícia da greve que ocorreu na faculdade. Você acaba desfazendo a ambiguidade. Eu gosto muito dessa manchete aqui, ó. Polícia cerca prédio com índios no Rio. Olha, é manchete do jornal com uma ambiguidade. Polícia cerca prédios com índios no Rio. O prédio tinha um monte de índio e a polícia cercou os índios que estavam lá. Ou a polícia falou assim, índios, vamos juntar aqui e fazer uma roda para a gente cercar aquele prédio. E aí? Claro que quando você lê o subtítulo e você lê o texto e aquilo que você já espera de uma notícia, é muito mais provável que ele esteja falando que o prédio estava com os índios e a polícia cercou, né? Óbvio. Mas não deixa de ficar ambígua a frase. Ela está ambígua. Tem uma ambiguidade aí, porque é possível interpretar de uma outra forma, por causa da má colocação dos termos na frase, né? Uma mensagem de WhatsApp aqui, ó. Meu sonho é, sei lá, acho que ganhar uns 50 mil por mês, que nem meu pai. Que? Teu pai ganha isso tudo? Não, é o sonho dele também, né? Então, ele fala... Eu quero ganhar 50 mil por mês que nem meu pai, né? Da mesma maneira como meu pai. Mais uma vez, a má colocação do termo. Por quê? Não é que eu quero ganhar 50 mil reais assim como meu pai ganha 50 mil reais. Eu quero ganhar 50 mil reais assim como meu pai também quer ganhar 50 mil reais. Percebeu qual é a ambiguidade aí? Ou então aqui, essa aqui também é muito boa. Mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Todo o contexto indica pra gente que eu tô passeando com o cachorro, né? Devo deixar o cachorro fora do jardim e a gente tem um conhecimento de mundo que tá passeando com o cachorro faz ali o cocô, você tem que recolher as fezes do cachorro. Mas você pode interpretar de uma outra maneira. É possível você interpretar que tá falando para você pegar o cachorro e ficar fora, né? Até porque ele usa seu cão, então você que tá levando, e recolhe as suas fezes, as suas. Você que tá levando o cachorro aí, vai cagar no chão aí, pega e leva embora, né? Dá para interpretar assim também. Claro que não foi isso que ele quis dizer, mas você pode interpretar assim. Esse é o grande problema da ambiguidade. Acaba faltando um pouco de coerência. A ambiguidade fonética é quando uma sequência de palavras ali acaba emitindo um som que pode remeter a duas palavras ou duas expressões diferentes, né? Eu só quero amá-la. Eu só quero amá-la. Quando eu falo isso, eu quero dizer eu só quero amá-la, quer dizer, eu só quero demonstrar amor, ou eu só quero a mala, a bagagem. Dá para entender das duas formas também, tá? Vou levar esse camarão para minha mãe, mas ela gosta. Claro, por isso que eu vou levar. Cara, eu acho que só eu fico rindo nessas idiotices, né? Mas quando ele fala ela gosta, é lagosta. Olha o som aí, ela gosta, ela gosta. Mas ela gosta, sim, ela gosta. E é por isso que eu vou levar esse camarão para minha mãe. Só que não é camarão, ela gosta, sim, é por isso que eu vou levar. E aí fica tipo Chaves, né? Ou um churros aqui, Chavinho, toma um churros, sabe? Esse ciclo aí fica assim, enfim. Essa é a graça dessa ambiguidade fonética aqui, tá bom? Então termino a aula com uma grande observação. Saiba que nenhum texto é considerado totalmente incoerente. Ninguém escreve um texto e fala assim, meu objetivo é ser incoerente. Beleza, se é esse seu objetivo e você é incoerente, então tem uma coerência, você conseguiu alcançar o seu objetivo, né? A incoerência, ela sempre é parcial e o ponto que você perde de coerência numa redação é quando você não tem a devida atenção àquelas coisas. Quando você escreve uma frase ambígua, seja por qual motivo for aqui, que tipo de ambiguidade for, isso é um problema, porque quem está lendo pode interpretar de duas maneiras diferentes. Então, se você deu margem para mais de uma interpretação, significa que você não foi claro. Significa que você
não colocou ali as informações da melhor maneira possível. Então, faltou coerência para o seu texto. A maior parte, ou grande parte, dos problemas de incoerência se dão por ambiguidade. Você lê uma coisa e fala, mas será que ele quis dizer isso ou aquilo outro? Pronto, acabou perdendo um ponto de coerência de bobeira, tá bom? Então, fica atento a isso, dá uma revisada no conteúdo, faça exercício aí para poder praticar mais isso e até a nossa próxima aula. Tchau, valeu!